Neste vídeo você vai aprender as configurações iniciais da sua conta DVBox. No menu Configurações você vai acessar a aba Conta e Pagamento. Na aba Conta e Pagamento você vai conseguir configurar os dados da sua conta, assinatura e pagamento e confirmar os termos de uso. Na aba Dados da conta você tem as seguintes opções. Você pode incluir o logotipo do seu escritório, preencher o nome e razão social, o nome fantasia, o CPF ou o CNPJ, o telefone do seu escritório, o seu endereço e os seus e-mails de contato. Na aba Assinatura e Pagamento, você pode visualizar os detalhes do seu plano e como ele está sendo cobrado, assim como você pode alterar o plano ou a forma de pagamento do mesmo. Já na aba Termos de Uso, você pode visualizar o contrato comercial de licença de uso do software da DVBox. No menu Configurações, na aba Usuários, você consegue visualizar todos os gestores, administradores e colaboradores do escritório. É muito importante que você cadastre todos os colaboradores do seu escritório. Desta forma, você conseguirá criar um fluxo de trabalho totalmente integrado, podendo obter registro de tarefas, produtividade de cada usuário, e isso vai auxiliar muito na organização do escritório. Para cadastrar um novo usuário, você vai utilizar o botão Adicionar novo usuário, que fica na parte superior direita da DVBox. Na tela de cadastro, você vai poder preencher todos os dados do seu usuário, como nome, CPF, número da CTPS, número da OAB, celular, e-mail e senha. No momento do cadastro da senha, uma sugestão é que você cadastre uma senha padrão, disponibilizando a mesma para o seu colaborador, que pode fazer a troca dela assim que acessar a primeira vez a DVBox. Aqui também você pode definir o tipo de perfil que esse usuário terá. Existem 3 perfis que você pode cadastrar para seus colaboradores. Cada um desses perfis possui ou não restrições em algumas ações dentro do sistema. Verifique qual perfil se encaixa melhor com as atribuições de cada colaborador. O perfil gestor são os proprietários da conta. Não podem ser excluídos e constarão no contrato de honorários automatizado como contratados. Este perfil permite a exclusão ou edição de tarefas de todos os usuários da DVBox. Este perfil também tem acesso a todos os menus da DVBox. O perfil administrador tem acesso às tarefas de todos os usuários, administra e controla parcerias, acompanha o lançamento de honorários e pode alterar todas as configurações da plataforma, e pode ter acesso ou não ao menu financeiro. O perfil de colaborador tem somente acesso às suas próprias tarefas, os seus dados e pode visualizar as tarefas do escritório e agenda geral. Porém, não pode fazer configurações, acessar o menu financeiro, o menu gestão, gerar relatórios em Excel e excluir documentos da nuvem. Na aba Usuários, você também pode fazer algumas movimentações com seus colaboradores, como por exemplo, editar os dados, cadastrar tarefas recorrentes, mover todas as tarefas pendentes daquele usuário para outro usuário e também excluir o cadastro deste usuário. Lembrando que antes de excluir um usuário é bom verificar se ele tem tarefas pendentes. Caso ele tenha, utilize a opção Mover as tarefas. Você vai poder mover todas as tarefas daquele usuário para outro. Os grupos de ação servem para organizar e analisar os dados sobre as matérias dos seus processos. Os grupos de ação estão diretamente ligados às áreas de especialização do seu escritório: trabalhista, previdenciário, tributário, bancário ou etc. Além de sua função inicial para organizar os processos, os grupos de ação também servem para automatizar a distribuição de intimações. Caso você atue em apenas uma área do direito, você pode agrupar os tipos de ação mais recorrentes em seu escritório, especificando subgrupos dentro da sua especialidade. Aqui na tela você pode visualizar, por exemplo, cada grupo de ação cadastrado e cada responsável por aquele grupo de ação. Para cadastrar um novo grupo de ação, você vai acessar o botão Adicionar novo grupo, que fica na parte superior direita da DVBox. Na tela de cadastro, você vai poder colocar o nome do grupo de ação e quem é o responsável por aquele tipo de ação dentro do seu escritório. Tipos de ação são os assuntos específicos a serem tratados no processo, seja ele administrativo, judicial ou consultoria e serviços. Os tipos de ação devem ser detalhados e com maior número de possibilidades, visando esclarecer bem cada ação que está sendo ingressada. Mas tome cuidado,
Criar diversos tipos de ações que só serão utilizadas uma única vez pode gerar muita diversificação de ações, e isso irá atrapalhar a análise do quanto cada tipo de ação pode render para o seu escritório. Alguns exemplos de tipo de ação são danos morais, indenizatória trabalhista reclamado, revisão da aposentadoria do artigo 29 e etc. Entretanto, todo tipo de ação deverá pertencer a um grupo de ação, de forma a permitir que se estabeleça estatísticas comuns e procedimentos semelhantes no controle e acompanhamento dessas ações em cada fase processual. Um exemplo prático para organizar os tipos de ação seria colocar o tipo de ação revisão de aposentadoria no grupo de ação previdenciário. E não faria sentido colocar o tipo de ação revisão de aposentadoria no grupo de ação trabalhista, por exemplo. Para cadastrar um tipo de ação, você deve acessar o menu Configurações. O menu Configurações tem uma aba específica para visualizar todos os tipos de ações cadastrados e também cadastrar um novo tipo de ação. Como você pode visualizar na tela, nós temos a coluna dos tipos de ação e qual grupo de ação ele pertence. Para fazer o cadastro, você deve utilizar o botão Adicionar novo tipo de ação, que fica na parte superior direita da DVBox. Na aba de cadastro, você pode colocar o nome do tipo de ação e o grupo de ação a qual ela pertence. Na tela dos tipos de ação, nós temos o botão Mover, onde você poderá mover todos os processos daquele tipo de ação para outro. Lembre-se que essa ação não poderá ser desfeita, então muito cuidado ao efetuá-la. As etapas serão os passos que serão dados para a finalização dos seus processos. Elas são determinadas dentro das fases processuais e utilizadas para facilitar a transmissão de informações aos clientes e organização do seu trabalho. Primeiramente, como definir as etapas? As etapas são focadas em informar os seus clientes, diferentemente das tarefas, que são focadas para orientar seus colaboradores e advogados. Quando um usuário da DVBox movimenta o processo de uma etapa para outra, o sistema pode enviar um SMS ou e-mail para o cliente, avisando que o seu processo foi movimentado para a etapa seguinte. Essas iniciativas reduzem muito a consulta dos clientes após o ingresso da ação, tornando os clientes mais satisfeitos por obterem as informações atualizadas do seu processo antes mesmo de solicitarem, desafogando os advogados e a secretária dos atendimentos durante o processo judicial. Utilizar as etapas é de extrema importância, pois isso lhe ajudará muito a acompanhar a produtividade, organizar o seu fluxo de trabalho e não deixará você perder prazos. Para visualizar e cadastrar as etapas, você vai acessar o menu Configurações e a aba Etapas. Aqui você pode visualizar a lista de todas as etapas cadastradas e as fases que estão atribuídas. Para cadastrar uma nova etapa, você vai utilizar o botão Adicionar nova etapa, que fica na parte superior direita da DVBox. Você irá cadastrar o nome da etapa e vinculá-la a uma fase do processo. Agora que você já sabe cadastrar as etapas, vamos seguir para o próximo passo. Origem de pessoas são todos os canais ou meios pelos quais o escritório recebe novos clientes. Na DVBox é possível configurar quantas origens você achar necessário, podendo até mesmo usar o nome de algum cliente, amigo ou outros advogados e empresas que lhe indiquem clientes de forma mais recorrente. Essa métrica faz parte de um dos gráficos que lhe ajudam na gestão da carteira de clientes. Para criar uma nova origem de pessoas, você vai acessar o menu Configurações. Na aba Origem de Pessoas, você pode visualizar todos os cadastros. Para criar um novo cadastro, você vai utilizar o botão Adicionar nova origem, que fica na parte superior direita da DVBox. Em nome da origem, você pode, por exemplo, colocar balcão do escritório, indicação de cliente, indicação de escritório, Facebook, inbound marketing, site do escritório, entre outros. Caso tenha ficado com alguma dúvida, acesse guia.advbox.com.br.